E eu queria que vocês refletissem em cima das perguntas que eu vou colocar aqui. Como que está a sua vida hoje? Principalmente a cristã, que é o nosso contexto aqui. Segundo, você já se decepcionou nessa sua caminhada cristã? Você já foi traído de alguma forma dentro desse contexto cristão? Vive problemas hoje na sua caminhada cristã? Está pensando em desistir? Jogar tudo pro alto, vou chutar o pau da barraca. Acredita não ter forças? Por que será que a gente vive essa situação de desânimo? O que será que está acontecendo com a gente? Então eu queria que vocês pensassem em cima disso daí. Como eu falei para vocês, Jesus, depois que ele sobe aos céus, ele coloca na responsabilidade dos apóstolos pregar o evangelho, anunciar aquilo que ele ensinou. Um dos apóstolos, muito conhecido nosso aí, que é o apóstolo Paulo, ele representa um dos mais significativos, um dos mais conhecidos seguidores de Jesus. Esse apóstolo, ele aparece pela primeira vez ali em Atos 7, quando o diácono Estevão é martirizado, que é o primeiro cristão morto na história da igreja. O Estevão, ele por conta da pregação do evangelho, há um conflito ali entre os religiosos, ele é apedrejado e um jovem chamado Saulo consente na morte dele. Esse jovem Saulo é o nosso conhecido apóstolo Paulo. E esse Saulo, ele começa a se tornar um grande perseguidor da igreja cristã. Uma pessoa que, no íntimo dele, não na maldade, mas no coração dele, ele achava que estava fazendo o que era certo. Então ele começa a perseguir a seita cristã em todo canto. E ele cai nas graças dos religiosos da época. Tanto que os religiosos da época, que tinham conceito político na época, com Roma, libera, como se fossem correspondências, cartas de apresentação, para que ele pudesse ir em determinadas cidades e ter autoridade do Sinédrio, ou dos religiosos lá de Jerusalém. E foi em uma dessas situações, em que ele estava indo para uma determinada cidade, em que ele tem um encontro transformador com Jesus Cristo. A graça de Deus alcançou o Saulo, o apóstolo Paulo. Saulo, se não me falha a memória agora, é uma expressão grega, digamos assim, né, do nome Saul do hebraico, que significa muito esperado por Deus, orado por Deus, muito esperado. E Paulo, depois ele começa a usar o nome dele romano, né, latim, que é Paulo, que significa pequeno. Então ele não mudou de nome, na verdade ele tinha os dois. E no momento que ele tem esse encontro com Jesus, em Atos 9, a vida do homem é totalmente transformada. E sabe o que é interessante nisso tudo? Aqui a gente aprende uma pequena lição. Hoje em dia, o Evangelho de Jesus, e talvez você já pensou assim, o Evangelho de Jesus, quando ele alcança uma pessoa que é extremamente errada aos olhos humanos, e essa pessoa, ela muda de vida por conta da salvação que há em Jesus, as pessoas muitas vezes zombam e não creem nessa transformação. Paulo foi um dos maiores perseguidores do início da igreja cristã. Hoje ele é o São Paulo, até nome de estado e de time. Mas as pessoas ignoram que ele foi um grande perseguidor da igreja de Jesus. Só que no momento que ele teve um encontro com Jesus, encontro pessoal, literalmente, a vida dele é transformada. Então a graça de Deus, gente, ela pode alcançar e mudar a história de uma pessoa. Por mais que eu e você, às vezes, nem acredite que aquilo ali é uma salvação genuína, uma transformação genuína na vida da pessoa. Mas com o tempo a gente vai perceber. Então, se uma pessoa que você conhece mudou, foi transformada, afirma que é cristão, dá um tempo, ora por essa pessoa. Ora, porque de repente, quem sabe, dessa pessoa não surge um novo apóstolo Paulo. Muita gente não levou em consideração a mudança desse cara. Você acha que ele não teve problema para pregar para os judeus convertidos? Você acha que ele não teve problema para se aproximar dos cristãos que estavam surgindo? Caramba, esse cara matou um monte de gente. Paulo é muito conhecido pelo quê? Pelas suas
viagens. Ele foi o primeiro missionário. Ele começou a pregar para fora de Jerusalém. Ele começa a pregar na Europa, ele começa a pregar na Ásia Menor, ele começa a anunciar o Evangelho de Cristo. Fez a primeira viagem, fez a segunda viagem, fez a terceira viagem. Depois disso, ele é preso e ele é levado até Roma. E ele fica preso em Roma. Aí o livro de Atos encerra a sua trajetória de mostrar a caminhada dos cristãos da igreja primitiva. Só que quando você olha as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, a de Timóteo que eu pedi para vocês abrirem, você percebe que a história continuou. Por mais que o livro de Atos se encerra no momento da prisão domiciliar de Paulo, da primeira prisão dele em Roma, a gente percebe claramente pelos seus escritos posteriores que Paulo possivelmente foi solto depois de um tempo e continuou anunciando e viajando, e visitando as igrejas que ele já tinha fundado, e visitando locais que ele nem tinha visitado. Aí o tempo passa, quem conhece um pouquinho de história aí, sabe que há um incêndio em Roma, em que Nero, alguns dizem que na sua loucura, ele se mata e incendeia Roma, e a culpa, o preço, foi colocado na conta dos cristãos. Então, uma perseguição que já existia, ela se multiplica, e possivelmente é o momento que o apóstolo Paulo é preso novamente, e é levado novamente para Roma. Nesse momento aí que o livro de Atos não fala, mas as cartas de Paulo evidenciam isso. E é sobre esse momento aí que eu queria falar com vocês, aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: combati o bom combate, acabei ou terminei a carreira e guardei? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Quando eu boto esse tema aí, na corrida da vida cristã, os desafios que você vai enfrentar vão definir quem vocês são. Os desafios nos definem, ou os desafios me definem. Esse momento que Paulo está preso, em que ele escreve esse texto, Paulo está numa cadeia úmida, fria e escura. Ele já estava velho, no corredor da morte, sem roupas para o frio, sem amizades ali muito perto, cheio de cicatrizes da história da caminhada dele, e sem os seus escritos sagrados. Agora você imagina, você é retirado da sua casa, do convívio do teu filho e da tua esposa, é levado para uma cadeia, nessas condições, não há possibilidade de visita, pelo menos aparente, sem a sua Bíblia, sem nada. O que você faria num lugar desse? Se você tivesse um momento de oração ali, digamos assim, qual seria o teu pedido de oração? Geralmente nós oraríamos assim: Senhor, sou teu servo, filho da tua serva, Senhor, preguei a tua palavra durante a vida toda, liberta-me. E as músicas que você cantaria? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Aí a segunda música, restitui. Talvez essa seria a nossa música, seria o nosso tipo de oração. Mas o apóstolo dos gentios, ele não pensava dessa forma. Pelo menos nesse momento da vida dele aí, ele não fez esse tipo de oração. Ele não cantou esse tipo de música. Então muitos acreditam que essa carta de 2 Timóteo ou para Timóteo foi praticamente um testamento do grande apóstolo. Ele sabia que o tempo dele tinha acabado. Ele sabia. Mas olha o que 2 Coríntios 11 fala aqui. Isso aqui é um pouco do que Paulo viveu. Não é o momento ali de Timóteo. Mas olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 11, versículo 23 ao 28. Muito mais em trabalho, sou de Cristo, muito mais no trabalho, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas, fui apedrejado uma vez,
3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos e viagens, perigos em rios, perigo entre bandidos, perigo os do meu próprio povo, entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, isso é, os não-judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente em mim a preocupação com todas as igrejas. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos, a fim de me prender, mas desceram-me muralha abaixo num cesto, através de uma janela, assim eu escapei das mãos dele e da morte. Podemos acrescentar aí. Aí eu pergunto para vocês, baseado naquele primeiro slide que eu soltei lá, você tem problemas? Se você for comparar a vida do apóstolo Paulo, que não era super-homem, era homem como nós, ele viveu problemas piores do que o que a gente imagina que está passando. Será que eu tenho problemas? Será que você tem problemas? Olhe para a vida desse homem. Olha o que esse homem passa. O ano virou. 2017 virou para 2018. Uma transformação imediata aconteceu na vida de muitas pessoas? Obviamente que não. A corrida continua. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo usa essa ilustração da corrida para falar da caminhada cristã. Não é a primeira vez. Se você olha o texto que eu li na outra mensagem, Atos 20, 24, ele fala: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério, olha a corrida aí, ó, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Algumas Bíblias falam que combati o bom combate, terminei a corrida. Não é errado, não vai mudar o sentido, mas exegeticamente falando, se você olhar o contexto desse texto, você vai perceber que Paulo não está falando de carreira profissional, ele está falando da carreira corrida. No Nordeste, geralmente o pessoal fala assim: poxa, eu fui numa carreira só, é um linguajar do Nordeste. Carreira, a ideia de corrida. Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo tinha uma mãe com uma determinada nacionalidade e tinha um pai de outra. A mãe era judia e o pai era grego. O contexto grego das corridas, né, das Olimpíadas, né, dos Jogos. Então, Paulo, ele sempre quando está falando, principalmente porque ele falava para muitas igrejas de cultura grega, ele usa aquilo que era normal na vida deles. Então, quando ele está falando para Timóteo, ele fala assim: combati o bom combate, uma luta, né, uma corrida, acabei essa corrida e guardei a minha fé. Aquilo que você vai viver no decorrer da tua vida cristã vai definir quem você é lá no final. Isso mostra caráter cristão. Você está vivendo uma corrida, e no meio dessa corrida você vai ter obstáculos, e essa corrida, o contexto que Paulo está falando aqui, dá a entender que é uma corrida quase que de revezamento, que é mais ou menos essa ideia de você passar o bastão para outro e continuar. É como se Paulo estivesse falando para o jovem Timóteo, falando: Timóteo, agora está contigo, estou escrevendo tudo o que você precisa fazer, agora estou passando a bola para você, continua a carreira, continue a corrida, não desista, estou te dando o meu exemplo. Como que será que Paulo conseguiu chegar no final da caminhada dele e não se desviar? Como será que ele conseguiu chegar no final e ganhar a corrida? Você já parou para pensar? Tem alguma coisa que passa na mente de vocês aí? O que Paulo tinha, ou ele fez, que fez com que ele lá no final ele vencesse? Eu quero que você pegue isso que você está pensando e que eu vou falar e você coloque na sua vida.
Não adianta eu suar aqui na frente e você não aplicar isso na tua vida no dia a dia. Não vai adiantar. Você precisa aprender com a Bíblia. A primeira coisa que eu aprendi, por que Paulo não desistiu da sua caminhada, da sua corrida da fé? Por que ele venceu no final? Sabe por quê? Porque ele teve experiências com Deus. Eu pergunto para você, você tem experiências com Deus? A primeira grande experiência que esse homem teve foi com o quê? Na sua própria conversão. Foi uma experiência que marcou tanto a vida dele, que no momento que ele esteve diante das autoridades, lá no final do livro de Atos, ele contou exatamente a experiência de conversão dele. Vocês lembram disso? E ele explicava ali, se defendendo, né, daquelas acusações dos religiosos da época, e ele começa a falar o que ele teve de experiência com Deus no momento da conversão dele. Você lembra do dia do teu batismo? Provavelmente você lembra. Provavelmente você sabe até o dia que você se batizou. Agora, você lembra do dia da sua conversão? No dia que você teve o encontro genuíno com Cristo? Muitas pessoas não sabem a data, não lembram, nem sabem quando foi. Sabe por quê? É doloroso, mas é porque não foi importante para a gente. Agora, quando você olha para o apóstolo Paulo, ele lá diante das autoridades, ele não falou do dia do batismo dele. Ele falou no dia que ele teve um encontro com Jesus. Ele falou o que aconteceu com ele. A experiência foi tão marcante que ele conta isso. E ele não fica preso às experiências de Paulo com Deus, não foi só na conversão dele. A Bíblia fala que ele não podia estar em vários lugares. E algumas pessoas pegavam pedaços da roupa de Paulo e levavam. E a Bíblia fala que as pessoas eram curadas mediante aquilo ali. Aí tem gente que brinca com isso, né, hoje em dia. Mas você vê experiências com Deus. Tem um texto que fica lá em, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 12, 7, não precisa abrir não. Ele fala que ele teve visões extraordinárias da parte de Deus, visões grandiosas. Aí eu pergunto de novo para você, você tem experiências com Deus? Você tem alguma coisa que você lembra aí, poxa, esse dia marcou. Eu não estou falando, gente, Michel, eu pedi um carro para Deus, Deus me deu aquele carro. Michel, não, querido, experiências em que você fala com teu pai e você ouve a voz dele. Experiências em que você vive uma situação de crise, você ora a Deus, você fala com ele e você ouve. De alguma forma, quando eu falo ouvir a voz de Deus, as pessoas acham que é só ouvir audível. Você vai para a palavra de Deus, que é a revelação que Deus deixou para a gente, e ali Ele te alimenta e te traz uma calma, uma tranquilidade. É a paz em meio à guerra. É aquela situação que você não sabe o que decidir, aí você lembra, bem, sou um filho de Deus, como um filho de Deus, eu preciso pedir a opinião do meu pai, aí você fala, Senhor, o que eu devo fazer? Aí Deus começa a te inclinar para uma decisão, aí você decide lá na frente, você, caramba, graças a Deus, se eu tivesse ido naquele lado, eu estava frito. Experiências com Deus, você orou por uma pessoa foi curada, uma pessoa, que por acaso estava passando por uma situação e você, sem saber, você, está tudo bem? Pela rede social, e a pessoa começa a chorar, mas o que houve? Não, porque eu queria tanto que alguém me perguntasse se estava tudo bem. Deus te usou ali, não precisa ser coisa sobrenatural que você fica de cabelo em pé, meu Deus, como é que aconteceu isso? Experiências com Deus. Qual foi a tua última experiência com Deus? Você quer terminar a corrida, quer andar todo esse percurso, quer correr todo esse percurso e vencer lá no final, tenha experiências com Deus. Michel, não tenho. Então, procure essas experiências. Seja íntimo da palavra de Deus e na oração, seja a igreja. Que essas experiências elas vão surgir naturalmente. Se você não tiver experiências com Deus na sua corrida de fé, você não vai chegar no final. Escute o que eu estou te dizendo.
Se você é crente, já tem um certo tempo aí, se você não tiver experiências com Deus, você não vai chegar no final. Sabe por quê? Foram as experiências com Deus que me fizeram continuar na corrida. E eu tenho certeza que muitos aqui é a mesma coisa. Se eu não lembrasse, se eu não trouxesse à memória aquilo que me dá esperança, eu jamais tinha chegado lá no final. Sabe porque tem muita gente se envolvendo com ateísmo? Crente. Sabe porque tem muito crente abandona na fé, como se Jesus nunca tivesse existido na vida da pessoa? Porque essas pessoas nunca tiveram experiências com Deus. Elas não viveram Jesus. Eu conto aqui uma história que o pessoal da IBD conhece muito bem. Existia um garotinho que ele era apaixonado, ele era vidrado por um aquecedor. Já viu aqueles aquecedores que ficam com, parece torradeira, que fica brilhando, aquele aramezinho fica incandescente? Ele era apaixonado por aquilo, que coisa linda, um garotinho inocente. E o pai dele falou assim: meu filho, não encoste nisso aí, porque se você encostar, você vai tomar uma lapada que vai te marcar para o resto da vida. E o garotinho curioso, né, sempre teve muita vontade, mas respeitava a vontade do pai dele. Teve um dia que o pai não estava perto, e ele olhou lá o aquecedor maravilhoso, com aquele negócio incandescente, brilhando, lindo, uma criança, foi lá, vou tocar. Ele tocou. O que aconteceu com ele? Chega a dar aquele arrepio do pé à cabeça, né? Quando você toma uma queimada assim no ferro de passar, já encostou assim? Que dá aquele arrepio, né? Aquela dor terrível. Pode chegar um engenheiro que criou aquele aquecedor, PhD em engenharia, sei lá qual o nome que é a engenharia que trabalha com aquilo ali, mecânica, não? Sei lá o nome daquilo ali. Pode chegar um engenheiro que for o PhD, o construtor, o idealizador do aquecedor e falar assim: rapaz, menino, é impossível esse aquecedor causar mal a você, te queimar, é impossível. Pode chegar o doutor PhD em medicina, dermatológico, chegar para ele e falar assim: menininho, é impossível, segundo todos os meus estudos, esse aquecedor causar esse mal a você. O garotinho vai acreditar em algum deles? Não. Por quê? Porque ele teve uma experiência palpável. O que falta em muitos cristãos hoje são experiências palpáveis. Aqui na Nova Esperança, a gente não superprotege o novo decidido, não. Tem muitos líderes que, infelizmente, é o jeito de liderar, mas eu não concordo, superprotege o novo decidido. O cara se converteu, não mostra o problema da igreja, não. Não traz nem na reunião da Assembleia Administrativa da Igreja Batista. Traz não, para eles não verem os problemas. Vamos lá, bota aqui, bota numa caixa de sapato, deixa ele aqui. Daqui a 2 anos, é como se fosse o cara que não tomou a vacina da febre amarela, está sem um anticorpo. Quando ele estiver de frente com uma situação, ele vai ter força para continuar? De jeito nenhum. Para ele vai ser uma novidade. Aí o que acontece? Cai na fé. Deixe, como diz a música, o menino rodar. Deixe o menino aprender. Deixa ele conviver. Por isso que a igreja é importante. Por isso que a interação igreja, ser igreja é importante, porque você vive, você está aqui, você conta a tua experiência, o que está sentado aí é abençoado por isso. Depois, lá na frente, essa pessoa vai viver uma situação: poxa, o meu irmão conseguiu, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. E você vê que às vezes acontecem essas coisas, porque Deus, Ele usa as pessoas para nos abençoar. E você vai adquirindo conhecimento, é como se fosse uma vacina. Experiências com Deus. Paulo teve experiências, por isso que ele chegou até o final. Outra coisa que Paulo teve, ele sabia que a corrida não seria fácil. Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Isso aqui foi no momento da conversão de Paulo. Isso aqui Deus está falando para Ananias. Mas isso aqui depois chegou nos ouvidos de Paulo, porque ele lá em Colossenses 1,24, ele fala o seguinte, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta dos sofrimentos de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Olha que interessante, ele falou que ele está
sentindo, ele vai esperar no corpo dele o restante das aflições do próprio Jesus, no corpo dele por amor à igreja, porque ele sabia que o que esperava ele lá na frente era exatamente isso, dor e sofrimento. Ele sabia que a corrida não seria fácil, e essa corrida de bastão, ela tem obstáculos. Os obstáculos são as situações que vão moldar o teu caráter cristão. Lembra o que eu falei, que são as situações, né, são os desafios que você vive na sua caminhada que vão definir quem você é lá no final? Então não tema, igreja, não tema, amigo que assiste aí, não tema a situação ou as crises que você vai viver no decorrer da sua corrida, porque é uma corrida em que existem muitas pessoas com você. Ele fala lá no versículo 8, que pessoas, outros que amam a vinda de Jesus, também vão receber o prêmio no final. É uma corrida com várias pessoas, e que lá no final, aqueles que conseguirem vencer, vão receber a recompensa. O prêmio não é só exclusivamente para um, é para todos que amarem a vinda de Jesus, é para todos que amarem aquilo que Deus ele deu de promessas para a gente. É difícil? É. Vão existir muitos obstáculos, não é fácil a caminhada cristã, caminhada não, corrida, e no meio dessa corrida, muitos vão cair, porque existem os obstáculos, e muitos vão cair. É como se você estivesse correndo assim, vai ter hora que você vai acontecer alguma coisa, vai ver uma pedra, vai ter um obstáculo que você vai fazer assim, catando o cavaco, mas você precisa continuar. Você não pode desmontar. Tem pessoas que no meio da corrida desmontam e ficam lá. Ai, lembra daquele corredor brasileiro que o Papai Noel ajudou ele? Que um cara segurou ele, né? Aí veio o Papai Noel lá, a pessoa brincou que era o Papai Noel, e o Papai Noel foi lá e defendeu o cara lá. Ele continuou a corrida. Ele chegou em primeiro lugar, mas ele foi tido como um vencedor, porque ele pode não ter chegado lá no final com toda aquela prosperidade, aquela premiação, mas ele concluiu a sua corrida. E quando você fala de bom combate, que ele usa aqui, se a corrida dele não tivesse sido uma corrida excelente, e uma corrida que ele tivesse vencido, ele não usaria essa expressão bom combate. Ele usou bom combate. Olha só, presta atenção num detalhe. Paulo ele está preso naquelas características de prisão que eu mostrei para vocês: úmido, sozinho, cheio de cicatrizes, sofrendo, mas ele escreve para Timóteo e fala assim, ó, foi um bom combate, foi um excelente combate, eu terminei, foi maneiro, eu concluí com sucesso. Aí sabe o que você aprende? Que é muito contrário ao que você vê hoje em dia, é que nem sempre, escute isso, nem sempre, sucesso na sua corrida significa que você vai ter bens, digamos assim, palpáveis ao seu redor no decorrer da sua corrida. Paulo estava preso numa cadeia. Paulo estava com saúde? Talvez não. Paulo estava com amigos? Não. Todo mundo abandonou ele. Paulo sabia que ia morrer. Ele não tinha carro do ano, ele não tinha casa, ele não tinha conforto, mas ele falou que terminou o bom combate. Você já parou para pensar nisso? A gente, na nossa corrida cristã, a gente quer que o sucesso esteja presente todo momento na nossa corrida, e esse sucesso tem que ser algo palpável. Eu tenho que estar com uma saúde 100%, eu tenho que estar empregado, eu tenho que ter vários carros do ano na minha garagem, eu tenho que estar muito feliz no meu relacionamento, ninguém pode me trair, eu tenho que estar ali, ó, andando nas nuvens. Aonde isso tem base bíblica? Aonde isso tem base nas Escrituras? O próprio apóstolo Paulo viveu um final de vida terrível, e que segundo a tradição cristã morre o quê? Decapitado. Mas ele falou que a corrida foi boa, excelente, isso é, ele venceu a corrida. Já parou para pensar nisso?
De repente, naquele primeiro slide que você falou que não está bem, que você quer desistir, que o negócio está difícil, que você se sente traído, que você está sofrendo, você tem até pesadelos. Porque a gente fica olhando a cultura grega que nos cerca, que o sucesso, que a alegria, ela precisa ser envolvida com coisas palpáveis. E não é só isso. Eu não estou aqui fazendo a apologia a você ficar sofrendo num monastério, mas estou querendo dizer que nem sempre, não é porque você tem um bom emprego, não é porque a sua namorada ou seu namorado ainda não chegou, que você é uma pessoa maldita diante de Deus. Não é porque você está aí no seu trabalho cristão, no seu ministério, como a gente costuma falar, e o negócio não está prosperando, não é sinal de pecado. A gente tem que deixar a síndrome dos amigos de Jó, da teologia dos amigos de Jó do lado, e crer que Jesus, que Deus, Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, que a caminhada cristã, que a corrida cristã, ela seria uma corrida difícil, que ela seria uma corrida árdua, mas que nós deveríamos ter ânimo, porque Ele estaria com a gente em todos os momentos. Lembra de uma frase de um amigo de vocês que fala toda hora? Que Cristo no barco não é ausência de tempestade, é paz em meio à guerra. Eu bato muito nessa tecla, porque eu sei que a nossa mente de cristãos modernos, ela é muito cauterizada com relação a essas coisas, porque existem muitas pessoas que pregam isso, que para você ser feliz, ser um filho de Deus, para você estar na boa, você tem que estar prosperando 100%, não existe base escriturística para isso. Você pode ser feliz sem emprego, você pode ser feliz em meio à guerra, você pode ser feliz sem a namorada que você sempre quis, ou sem o namorado, sem o esposo, o casamento que você sempre quis, você pode ser feliz sem dinheiro no bolso. Salmo 23 no original diz: se o Senhor for o meu pastor, de nada sentirei a falta daquelas coisas. Não quer dizer que Deus precisa ser o seu mordomo disponível a todo momento que você vai pedir, Ele vai ter que responder, porque não é assim. Deus não é o gênio da lâmpada, que você esfrega assim 3 pedidos, não existe isso. Tem muita gente que vem para Jesus, se converte, levanta a sua mão, mas não tem a mínima ideia do que está fazendo. Aí daqui a algum tempo, os problemas começam a vir. Lembra da estatística que eu falei? Que eu falei aqui num dos cultos? Eu falei que existe uma estatística americana que diz que 80% a 90% das pessoas que se decidem, né? Eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu tenho fé, confio nele. 80% a 90% se afastam depois de um tempo. Aí você se pergunta, o que está acontecendo? Aí tem gente que fala assim, não, é falta de acompanhamento. Tem gente que fala assim, não, é a igreja que é ruim. Muitas pessoas que não sabem, não são preparadas para a corrida. Imagina se aqueles corredores, né, que você vê na São Silvestre, que são centenas que participam ali, é aquele mundaréu de pessoas, e eu quero que vocês se imaginem dentro daquele mundaréu de pessoas, todo mundo com um númerozinho. Quantos chegam lá no final? Pouquíssimos. Pouquíssimos. A maioria não dura nem 5 minutos correndo, o pessoal vai mais para zoar, né? Vai com aquelas roupas lá, né, de palhaço, zoando, só passando na televisão. Mas por quê? Porque nem treinaram. Seu corpo não está condicionado, não está preparado. Na primeira, nos primeiros 500 metros, a pessoa já não está aguentando, porque o corpo não está condicionado. Você que é novo na fé, você que já tem uma certa caminhada também, você precisa ser preparado para o que vai vir lá na frente. E a corrida cristã não é fácil, é difícil, muitos vão cair, mas se por acaso você tropeçar, como eu fiz aqui, você catando cavaco lá como diz, você precisa continuar, por mais que você esteja lá caminhando, esteja muito difícil, quase tropeçando, caindo, ou às vezes até dando umas tropeçadas e caindo, você precisa continuar, você não pode parar. É a sua vida que está em jogo, é a sua salvação. Se você desistir no meio do caminho, você não ganha o prêmio lá no final.
Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Mas se você não sabia, eu vou contar uma novidade para você. Quem disse que seria fácil? É muito difícil. Jesus está chamando vocês para morrer por Ele. E morrer não é só fisicamente, não. Mas morrer para várias situações. Deus não vai fazer isso. Mas imagina se Deus fizesse como fez com Abraão para você. Pensa em algo que você mais ama hoje. Se Deus chegasse para você e falasse assim, eu quero que você entregue isso para mim. O que a gente mais ama hoje, sabe quem é? Adivinha? Alguém arrisca? Vou dar uma dica. Hedonista. O que a gente mais ama hoje somos nós mesmos. A verdade é essa. Sabia disso? Com raras exceções. Mas na sua grande maioria, o que a gente mais ama é nós mesmos. Eu vi um acidente de helicóptero que teve da noiva, você viu o que aconteceu um ano atrás? Que a câmera ficou filmando o tempo todo? O especialista falou, olha que interessante, no momento da queda do avião, o piloto jogou para o lado oposto. Como é que fala? É um impulso que a pessoa nem tem, descontrolada, né? Que você não tem controle de sobrevivência própria. Ele jogou logo para o outro lado. Por mais que você não queira, você, é o quê? Instinto. Você tem aquele instinto de sobrevivência que você joga para o lado oposto. Por quê? Porque ia vir direto nele, ele joga para o lado oposto. O ser humano, o que nós mais amamos, somos nós mesmos. Então, se Deus chegasse assim, entrega a minha vida, entrega a sua vida para mim, entrega o teu trabalho para mim, tudo no teu, entrega a tua filha para mim, entrega a tua condição financeira para mim e me segue. O jovem rico fez o quê? Sumiu, escafedeu-se, evaporou-se. Entrega a tua saúde para mim, se gaste por amor a mim, se entregue por amor a mim, dificilmente você tem, porque nós amamos muito a nossa própria vida. Paulo, ele sabia que a corrida não seria fácil. Outra coisa que fez com que Paulo vencesse no final foi que ele tinha como alvo Jesus Cristo. O objetivo dele era a chegada, a linha de chegada. Ele não se importava com pessoas ou com situações, porque muitos crentes sucumbem na corrida da fé. Eu vou sair da igreja. Por quê? Porque o irmão não me cumprimentou, porque o irmão X não fala comigo, porque o pastor passou por mim e me ignorou, porque aqueles irmãos fizeram uma roda e ficaram contra mim. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Nunca se aumentou tanto o número de desigrejados, ou os igrejados de igreja muito grande, porque quando você vai para uma igreja muito grande, algumas pessoas pensam assim, tá? Não estou falando de todos. Algumas pessoas vão para igrejas muito grandes, porque na igreja muito grande, a pessoa, ela senta, recebe e vai embora. Ela não interage, ela não tem conflito com pessoas. Por que muita gente não quer casar hoje? Quero ter minha vida, não quero ninguém mandando em mim, não quero interagir com ninguém. Uma vez o Globo Repórter falou sobre esses casais não, pessoas modernas. Elas não querem se relacionar com ninguém, elas querem morar sozinhas. Elas não querem interagir com ninguém. Olha o hedonismo aí. Eu. E as pessoas às vezes vão para uma igreja enorme, porque ela não tem ali a possibilidade de interagir com a outra. Agora, vai para uma igreja de pequeno, médio porte. Pior, não fica só lustrando o banco, vai trabalhar naquela igreja. Aí que fica mais difícil ainda, porque trabalhar você recebe ordens, você tem que interagir. Quer ver, nós vamos ter uma reunião daqui a pouco, né, com o Ministério de Crianças. Se as pessoas do Ministério não gostassem de trabalhar, mais uma reunião, porque você precisa conversar, você precisa acertar algumas arestas que estão com problemas. Agora, quem não quer interagir, quem não quer interagir com pessoas,
fica mais fácil você ser Cristo em casa, a esperança da glória, que é o logo, né, de alguns, né, o slogan. Você fica em casa, porque aí você não interage, você não tem que olhar para aquela pessoa que você não gosta, você não tem que passar e, bom dia, né, que às vezes você, e você vai, mas ali você tem que interagir. Tinha uma época aqui na minha infância, nessa igreja, que uma vez uma pessoa falou assim, eu não gosto daquele momento de confraternização. Um crente falou isso, lá quando eu era adolescente, na Nova Esperança. Não gosto desse momento de confraternização, porque fica todo mundo se abraçando, fulano fedendo. Acontece, gente. Falei, Jesus, está tudo errado. Parece aquela música do final do filme do Tropa de Elite 2, está tudo errado. Está tudo errado. Então, se você ficar se apegando às pessoas e às situações, você não vai chegar lá no final. E eu, com a minha humilde experiência aqui de cristão, eu já vi muita gente desistindo. Se Deus ele permite que um dia a gente fique numa situação como a que eu vivo hoje, liderá-los, estar à frente, eu fico pensando, eu falo assim, por que será que Deus ele permite essas coisas? Por que será que ele me permitiu viver mais de 30 anos dentro de uma igreja, vai aí para 36, acho que 35, não lembro agora, 85, faz o cálculo aí, 38, né? É isso? 35? 35. Aí eu fico pensando, será que Deus ele permitiu que eu fosse o que eu sou, que eu seja o que eu sou hoje, exatamente porque eu vivenciei muita coisa aqui dentro? Eu vi gente tomar tapa na cara, eu vi gente escurrachando o pastor, já me fizeram chorar várias vezes, já fui traído, desculpa a expressão do linguajar do carioca, mas já fui sacaneado, já falaram injúrias do meu nome. Se eu quisesse botar na justiça, eu já tinha botado muita gente na justiça, isso em 35 anos de vida aqui nessa igreja. Se eu pudesse, eu tinha todos os argumentos do mundo para desistir, talvez você também, mas o nosso alvo é a chegada, é lá na frente. Então as pessoas, as situações, elas não podem me envolver, a gente vai viver, não tem como fugir. Na igreja, vão sacanear o Félix, vão esculachar a Letícia, vão falar coisas terríveis da tia Sandra. Se a tia Sandra, se o Félix, se a Letícia tiverem o foco na chegada, o alvo em Jesus, você vai conseguir liberar o perdão para as pessoas, você vai conseguir perdoar as pessoas, e você vai conseguir continuar a sua corrida. Você pode dar aquela tropicada, mas você vai continuar. Mas são muitos os que caem, como aquela foto do carinha, né? Cai de popô para cima e fica lá. E muitos não se levantam mais. Você deve conhecer pessoas que começaram na caminhada da fé, não tiveram experiências com Deus, não tiveram a mínima ideia de que seria difícil, e viveram focado em pessoas, sucumbiram na fé. Eu conheço várias, e Deus te trouxe aqui hoje, e está te mostrando isso hoje, exatamente para que você adquira anticorpos com as experiências do apóstolo Paulo, para que você não sucumba nesse ano de 2018, porque a gente não sabe o que vai acontecer no ano de 2018, não sabemos. Só Jesus sabe disso, só Deus sabe o que vai acontecer, mas você pode ter que passar por uma situação terrível nesse ano de 2018, e será que você vai cair no meio da corrida? Deus está te dando elementos para você continuar nessa caminhada, e isso não vale só para a caminhada de cristão não, hein? Isso vale na sua vida também, a corrida da sua vida. Tem gente que faz uma prova para o concurso público, foi reprovado, tirou uma nota horrível, que tristeza, e desiste. E não é fácil, a vida não é fácil. E último, ele guardou a sua fé. Paulo não desistiu no meio do caminho porque ele guardou a sua fé. Michel, o que é guardar?
observar, procurar saber. Vocês não estão aí? Eu vejo que muitos abrem a Bíblia, anotam. Você está observando, você está examinando. Qual é o valor que você dá ao estudo bíblico do local onde você congrega, ou da Nova Esperança? Qual o valor que você dá à escola bíblica dominical? Qual o valor que você dá aos encontros em que você pega a palavra e se alimenta? Você precisa observar. Paulo observou tudo aquilo que Deus ensinou para ele, e observou muito bem observado, porque Paulo se transformou de perseguidor a perseguido. O apóstolo dos gentios, foi assim conhecido. Ele escreveu 50% do Novo Testamento. As cartas de Paulo fazem um compêndio doutrinário da igreja cristã. As doutrinas básicas da fé cristã estão nos escritos de Paulo. Vai ler Romanos, vai ler Gálatas, lê as cartas de Coríntios, você vai ver o que esse homem falou da fé. Jesus ensinou o Evangelho, Paulo falou como colocar em prática, doutrinou a igreja, teve seu papel. Deus usou esse homem poderosamente. Ele observou, ele preservou, porque, como eu falei anteriormente, não adianta você me ouvir, não adianta você lacrimejar os olhos, muitas vezes chorar, porque a gente às vezes vê tudo aqui do púlpito, a pessoa chora, não adianta o momento emotivo agora, se amanhã você volta a fazer tudo de errado, você precisa preservar dentro do seu coração e praticar, porque, poxa, se a gente é apenas ouvinte e não é praticante, não adianta nada, e não foi para isso que Deus te chamou. Guardar a fé lá no final da corrida é você ter observado tudo que Deus te ensinou, é você ter preservado isso, praticado isso e passado adiante. A sua vida, Michel, não sei pregar em público, Michel, não sei falar em público, Michel, não sei cantar em público. A sua vida, ela exala o perfume de Jesus. A sua vida, o jeito como você vive a sua fé, ela mostra quem você é. Às vezes você está na rua, a pessoa fala, pô, essa pessoa é diferente, não é pela roupa, não é pelo cabelo. Eu já contei uma história aqui, que uma vez eu estava de olhos fechados, estava dormindo, e eu estava ouvindo na televisão um programa, e o cara estava falando palavras maravilhosas, o cara pregando o evangelho com uma sabedoria tremenda, e eu sonolento de manhã, abri os olhos. Quando eu abri os olhos, o cara estava com um piercing de boi, desse tamanho no nariz, o cabelo todo para cima, colorido, cheio de tatuagem, um homem de Deus pregando a palavra. O estereótipo dele, se te botasse no mute, caramba, mas o que ele exalava com as palavras dele era algo impressionante. Como que anda esse seu cheiro no seu dia a dia? Existe uma esperança, gente, e a esperança é essa aí, ó. Mas temos o tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Agora vai aí, ó, vocês pensaram, estou com dificuldade, estou com problema, estou abatido, de todos os lados somos o quê? Pressionados, mas não, ficamos perplexos, mas não, somos perseguidos, mas não, abatidos, mas não, trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Por isso embora o nosso corpo exterior esteja a se desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, depois do nosso sofrimento, leve e momentâneo, após dia, momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Palavras do apóstolo Paulo. Todos nós vamos viver situações, gente, terríveis.
A minha graça te basta, Paulo, diz Deus a ele. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei, olha Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, igreja. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um prêmio no final, igreja. Qual é o prêmio? A chegada vai chegar. A linha de chegada vai chegar. E o prêmio que os corredores ganhavam naquela época era um galardão, um ramo de louro, não é isso? Um ramo de louro. Só que isso é perecível. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A sua coroa, ela não vai se desfazer com o tempo. Tudo que você está fazendo nessa corrida está sendo marcado lá em cima. Tudo que você está fazendo nessa vida está sendo marcado nos livros. E um dia, e esse dia está muito próximo, não vai passar 100 anos para todos nós aqui, em que esse dia vai chegar, e os livros serão abertos, a linha de chegada vai se aproximar, e você vai chegar lá, e a coroa, que é incorruptível, vai ser entregada para você. Michel, não sei exatamente que galardão é esse. A Bíblia usa essa ilustração de uma coroa, de um galardão, não sabemos que galardão, que tipo de galardão é esse, mas é um prêmio. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. O prêmio no final é a salvação da sua alma. Essa vida vai passar, igreja. O tempo está passando, estamos envelhecendo. Esse meu olho hoje ficou mais frágil, ele é meio caidinho, e eu estou enxergando um pouco menos agora com esse olho. É uma bobeira, mas você começa a perceber que o corpo está começando a desgastar. Então a vida está passando, gente. O tempo está passando. Mais próximo da chegada nós estamos chegando. Mais um ano se inicia, 2018. O que nos espera? Não sei. Como vamos reagir é que é a grande questão. Os desafios que nós vamos viver vão definir quem somos nós no final. A pergunta que eu deixo para vocês é: como vocês vão viver esses desafios?